caso das prisões da Lava Jato, eu estava acompanhando bastante aquele episódio da Mossack Fonseca. E foram presos Carolina Awada e Ademir Awada, representantes da Mossack Fonseca no Brasil. Eles foram interceptados pelos investigadores da PF, destruindo provas. Foram presos, eu me recordo, inclusive, quando eles foram interceptados, usando uma máquina daquelas de picar papel para destruir. Interceptação telefônica da filha e do pai combinando, e ela dizendo que estavam destruindo, tiveram que comprar uma máquina nova para moer papel. A Mossack Fonseca. E, pouco depois, mesmo sendo presos, destruindo prova, os dois representantes da Mossack Fonseca no Brasil, uma empresa que está no centro de um enorme esquema de corrupção mundial, que envolve grandes e poderosos interesses econômicos no Brasil, foram soltos. Foram soltos, presos, destruindo provas, ocultando provas, e certamente, se tivessem ficado presos, poderiam ser estimulados, né? Ficar um ano preso lá, fazer uma delação. Mossack Fonseca lá, o negócio da Globo, é dona do helicóptero, é dona do negócio da Globo lá em Paraty, conhece, talvez. Então, quando ocorrem situações como essa, eu tenho dificuldade, doutor Dallagnol, de entender e tendo a achar que o cidadão também tem imensa dificuldade, porque ele acaba identificando em situações como essa aquilo que nós chamamos da seletividade. No tocante à questão que o senhor suscitou, deputado Paulo Pimenta, em relação a Mossack Fonseca, por que as pessoas da Mossack Fonseca foram presas e não foram presas preventivamente? O que aconteceu em relação a elas foi uma prisão que a gente chama de prisão temporária, uma prisão para fins de investigação. Nós constatamos que elas estavam destruindo provas, pedimos uma prisão temporária. Agora, para nós conseguirmos converter essa prisão temporária em prisão preventiva, eu tinha que ter elementos suficientes naquele momento para eu ser capaz de acusar aquelas pessoas criminalmente. Provas de crimes fortes e provas de quem eram os autores para acusar aquelas pessoas criminalmente dentro de 30 dias. Esse é o prazo após o qual a prisão preventiva ela se torna excessiva. Como nós não tínhamos ainda, precisávamos aprofundar a investigação e nós não teríamos prova para acusar aquelas pessoas dentro de 30 dias, nós optamos por deixar a prisão temporária, feita para fins de investigação, expirar, e não pedimos não buscamos a conversão delas em prisão preventiva. A investigação que é da construtora OAS, uma das investigadas na Operação Lava Jato. Hoje a nova fase da Operação Lava Jato vai ser destaque no Jornal Nacional. Nós vamos trazer todos os detalhes da operação batizada de Acarajé, a prisão do publicitário João Santana, responsável pelas últimas campanhas presidenciais do PT. Ele e a mulher estão fora do país e são suspeitos de receber propina em conta não declarada no exterior. As novas acusações contra a construtora Odebrecht e a prisão do engenheiro apontado como mais um operador do esquema de corrupção na Petrobras. O Jornal Nacional começa às 8h30, hora de Brasília, e você vê tudo em detalhes no g1.com.br/jm. Até lá. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 16 de abril de 2024, são 9h30. As relações entre a Lava Jato, a Globo e a Mossack Fonseca. O envolvimento da emissora com a lavanderia de dinheiro panamenha explica o recuo da Força Tarefa em Curitiba diante dessa operação. Esse é um caso que explica ipsis literis com toda clareza, e eu vou detalhar ele todinho para você, por que é que a Globo está defendendo tanto o Sérgio Moro. Seguidos editoriais, publicações, artigos, reportagens, todas no sentido de tentar salvar o pescoço de Sérgio Moro. E hoje, no dia em que Sérgio Moro vai ser julgado pelo Conselho Nacional de Justiça, um dia em que ele pode sair de lá com uma queixa-crime por peculato e corrupção, vale a pena entender essas relações que com esse processo podem chegar ao inimaginável, podem chegar à Globo. Atropelada por outros fatos e providencialmente esquecida pela mídia,
essa 22ª fase da Lava Jato continua um mistério. Por que ela destoa tanto dos padrões de outras ações do juiz Sérgio Moro e da Força Tarefa? E por que a missão organizada para ser a cereja do bolo naqueles 2 anos de intensas investigações tornou-se letra morta, um arquivo incômodo nos escaninhos da Justiça Federal em Curitiba? A 22ª fase, batizada de Triplo X, referência pouco sutil ao apartamento triplex em um edifício na Praia Paulista do Guarujá, atribuído ao ex-presidente Lula, então ex-presidente Lula, não é? Lá em 2016, ganhou as ruas em 27 de janeiro daquele ano, 2016. Não era, portanto, uma ação qualquer. Investia-se naquele momento contra o alvo mais cobiçado desde o início da Lava Jato. As coisas não saíram, porém, como planejado. Um dos endereços visitados por agentes da Polícia Federal ficou no Conjunto Nacional, um prédio de escritórios e lojas na Avenida Paulista, centro financeiro de São Paulo naquela época. A busca e apreensão aconteceu mais precisamente na filial brasileira da Mossack e Fonseca, banca de advocacia panamenha internacionalmente conhecida por assessorar traficantes, ditadores, corruptos e sonegadores no ato de esconder dinheiro em paraísos fiscais. Qual a relação da empresa com o apartamento no Guarujá? Uma offshore aberta pela Mossack Fonseca, a Murray Holdings LCC, tinha em seu nome outro triplex no mesmo prédio. Ao esbarrar na firma panamenha durante a fase preliminar da investigação, a Força Tarefa acreditou ter encontrado o elo para provar que Lula havia cometido o crime de ocultação de patrimônio. Em resumo, por meio de laranjas, a empreiteira OAS esconderia os verdadeiros proprietários dos imóveis no edifício Solares. Bingo! Iam pegar Lula? Longe disso. Logo no primeiro dia, essa operação da Lava Jato, a 22ª fase, a Operação Triplo X, identificou 40 indivíduos e empresas no Brasil que fizeram negócios com a Mossack Fonseca. E aí começa o mistério. Ao contrário de outras fases e do padrão de comportamento do juiz Moro, os representantes do escritório panamenho não amargaram longos períodos na cadeia, nem tiveram os pedidos de prisão temporárias convertidos em detenções preventivas, cuja suspensão fica a critério da Justiça. Foram soltos em tempo recorde, menos de 10 dias após a operação. Entre os libertados perfilavam-se o principal representante da companhia no Brasil, Ricardo Honório Neto. Esse executivo trabalha na Mossack Fonseca naquela época trabalhava há menos de 10 anos e era bem relacionado com contatos na própria Polícia Federal. Em 2007, um e-mail interceptado prova que Honório havia sido informado a respeito de uma operação da Polícia Federal no escritório da empresa. Na mensagem, ele avisa da ação e orienta subordinados a destruir e ocultar documentos antes da chegada dos federais. Esconder informações é, aliás, uma prática corriqueira e contínua na companhia. Escutas telefônicas recentemente autorizadas que embasaram a Triplo X flagraram Ademir Awada, um dos presos em 27 de janeiro e logo libertado, a confessar a destruição de papéis do escritório que você via aí o hoje chefe da SECOM, o Paulo Pimenta, dizendo no plenário da Câmara dos Deputados ao interrogar o Deltan Dallagnol sobre esse caso. A eclosão do escândalo internacional que envolve diretamente a empresa panamenha, a partir do mega vazamento de 11,5 milhões de documentos, os Panama Papers, sobre as offshores pertencentes a políticos, ditadores e celebridades afins, todas criadas com o intuito de, no mínimo, sonegar impostos,
causou constrangimento na força-tarefa da Lava Jato. Os investigadores sabiam que iam ser cobrados por causa do desinteresse em relação às atividades da Mossack Fonseca. O juiz Moro não atendeu aos pedidos de explicação da revista Carta Capital. Teria sido apenas desatenção ou algum interesse específico explicaria o comportamento incomum da turma de Curitiba nesse episódio. Moro já afirmara naquela época mais de uma vez que o apoio dos meios de comunicação era essencial na cruzada contra a corrupção. E esse caso batia de frente na Globo. A parceria mídia-justiça, entendia o magistrado, e ele alegava que servia para impedir o sistema político de barrar investigações. Mas e se um dos aliados na imprensa caísse por acaso na rede de apuração? O que fazer? O fato é que a Globo caiu nessa apuração, mas nada foi revelado. Não se sabe, o fato é que entre os documentos apreendidos durante a Triplo X apareceram os registros de offshores ligadas a Alexandre Chiappetta de Azevedo. O empresário foi casado com Paula Marinho Azevedo, filha de João Roberto Marinho, um dos herdeiros da Globo, que apoiava junto com o resto da família de forma acrítica à Lava Jato e até concedera um prêmio ao juiz Moro na lista encontrada na sede da Mossack Fonseca, e desponta nisso a Vaincre LLC. Então, minha amiga, meu amigo, fica tudo muito claro hoje por que é que a Globo defende tanto o Sérgio Moro. Porque ainda há coisas dentro da cabeça do Moro que só ele sabe e que, uma vez preso, podem vir à tona. E aí quem vai ser pego não é o Moro, quem vai ser pego não é o Bolsonaro, quem vai ser pego é a impensável Globo. Quanto ao caso Moro, ele vai se dar muito mal nesse processo, porque após o corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, afastar a Gabriela Hardt e 3 desembargadores do TRF4, o que pode acontecer com outros citados, com Sérgio Moro, que é citado por Salomão como um ator das graves irregularidades encontradas na 13ª Vara de Curitiba, na Lava Jato, é muito sério. Enquanto magistrados podem receber punições como advertência, sanções, censura e até aposentadoria compulsória, Moro pode responder criminalmente pelas irregularidades, caso o episódio escale e chegue ao Ministério Público, que pode ver crime nas ações. O Ministério Público seria o GONE, da PGR. Se houver investigação do MP e recebimento da denúncia, Moro pode ter que responder criminalmente por peculato e corrupção passiva. Então, realmente, a situação do Moro vai começar a se complicar hoje muito mais. Até então, o máximo que podia acontecer com ele era perder o mandato. Agora, a coisa ficou muito mais feia para ele e preocupante para a Globo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.